Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para louvar ao Senhor, adorar o seu nome e também meditar um pouco na palavra de Deus. Esperamos que estejam todos bem e queremos expressar, irmãos, nossa saudade de cada um de vocês, nosso desejo de tudo isso passar e podermos novamente nos reunirmos como igreja, tá bom? Então a família aqui comigo. Olá, irmãos! Então nós queremos, mais uma vez, louvar ao Senhor, aprender mais da sua palavra. Eu convido você a, se você puder, pegar a sua Bíblia, né, e nos acompanhar no tempo de meditação. Nós hoje iremos cantar alguns cânticos que não são do cantor cristão, mas eu irei enviar os cânticos para o WhatsApp, se por acaso você puder acompanhar os cânticos também. Você pode colocar o culto na televisão ou em outro celular e acompanhar com a família, tá bom? Então vamos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre esse tempo. Ó Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós pedimos ainda que tu tenhas misericórdia, ó Deus, desta terra, deste mundo que tem passado por uma crise de saúde, uma crise econômica. Rogamos para que o Senhor tenha compaixão e com tua boa mão venha, ó Deus, acabar com esse vírus. Reconhecemos que o Senhor é soberano, está sobre o controle dessa situação e tu tens os teus propósitos, ó Pai, em toda essa pandemia. Mas oramos para que tenha misericórdia dos enfermos, dos necessitados, guarda o teu povo. E assim, ó Pai, nos ensina também tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nos abençoe neste culto, abençoe cada um dos que estão nos ouvindo, nos vendo, que o Senhor fortaleça a fé e conduza muitos ainda ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Nós oramos em nome do Teu Filho. Amém. Amém, Senhor. Então nós queremos louvar nesse momento com o cântico Se o Meu Povo. Esse cântico ele é baseado num texto lá de 2 Crônicas, né, onde vai falar da realidade que o Senhor é misericordioso. Ele diz que se o povo dele buscá-lo, se humilhar, orar, ele há de ouvir, ele há de atender. Tá bom? Então cantemos Se o Meu Povo. Só antes... Tá ligado aqui a luz, você que não estava ligado. Mas vamos cantar então Se o Meu Povo. Chamar pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Se o meu povo, que se chamar pelo meu nome, se converter dos seus caminhos maus, então eu ouvirei do céu
Desta vez, o cântico tem como título Tu és soberano. Então esse cântico vai falar também da verdade que Deus está sobre o controle de tudo isso. Ele é soberano, Ele é grandioso, mas mesmo sendo tão grandioso, esse Deus, Ele se preocupa conosco, Ele nos ama e Ele nos quer bem, certo? Então cantemos Tu és soberano. Passar por um tempo agora de meditação. Vou me aproximar mais um pouco. Ok, então nós queremos continuar nossos estudos, só lembrando que nós temos estudado um pouco do livro do John Piper, intitulado Coronavírus e Cristo, e temos então aprendido algumas coisas, claro, baseado sempre na palavra do Senhor, tá bom? Então, nós já estamos aqui nos nossos estudos, na segunda sessão do livro, e nessa segunda sessão, o pastor John Piper, ele vai falar sobre lições que Deus tem nos ensinado através do coronavírus, certo? Então, primeiramente, o pastor John Piper ele tratou de quem é o Deus que governa sobre o coronavírus, e agora, na segunda parte do livro, a partir do capítulo 6, ele então fala as lições, aquilo que Deus tem nos ensinado segundo a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem nos ensinado através dessa pandemia, tá bom? Então eu gostaria só de ressaltar mais uma vez também, que se você quiser ler o livro do John Piper, que nós estamos estudando, para se aprofundar mais, nós estamos abrindo apenas alguns pontos, então você pode entrar no site da Editora Fiel e se cadastrar, então baixar o livro que está disponível gratuitamente em alguns modos digital.
tá bom? Então você pode baixar de modo gratuito e ler esse livro para se aprofundar. Ele é um livro pequeno, um livro bom de se ler, não é difícil, então fica essa opção para você. Hoje nós estudaremos o capítulo de número 8 do livro e nós estamos vendo aqui as lições que Deus está nos ensinando através do coronavírus. A lição de hoje, colocada aqui pelo pastor John Piper, é a seguinte: através do coronavírus, Deus está nos despertando para a segunda vinda de Jesus Cristo. Mais uma vez, através do coronavírus ou por meio dessa pandemia, Deus está querendo nos despertar para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. É interessante que eu preguei uma série só sobre a volta de Jesus Cristo, porque eu creio, irmãos, que realmente é isso. Aqui o pastor John Piper, ele fala de modo muito acertado que, de fato, toda essa pandemia, ela se encaixa nos sinais que antecederão a vinda de Jesus Cristo. E aí o próprio Senhor Jesus, ele nos afirmou que devemos ser inteligentes para identificar quando a volta de Jesus está próxima, né? Então, Jesus fala até o seguinte, que quando o inverno está se aproximando, nós percebemos as características, né? Então, nós sabemos distinguir quando o inverno está próximo, quando o verão está próximo, por meio de sinais. Agora, Jesus fala também que antes da sua volta existiriam sinais, né? Como terremotos, fome, guerras, perseguição aos cristãos e epidemias, certo? Isso se encontra lá em Lucas, capítulo 21, se eu não me engano. Então, você tem lá epidemias como sinais da volta de Jesus Cristo. Então, o que nós queremos ver hoje é o seguinte, é que através do coronavírus, que é uma epidemia, Deus está querendo nos despertar para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Para isso, eu queria então fazer algumas considerações, 3 considerações, para entendermos melhor essa lição que Deus está querendo nos ensinar. Primeira consideração que precisamos aqui fazer é que Jesus vai voltar. Eu sei que isso é do conhecimento de quase todos, mas eu só quero aqui enfatizar que a Bíblia diversas vezes promete que Jesus vai voltar. O próprio Jesus falou isso em João 14, em Apocalipse também Jesus falou que ele vai voltar, que ele vai retornar. Quando Jesus estava subindo aos céus, os anjos disseram que Jesus iria voltar do mesmo jeito que ele estava sendo levado, ele iria voltar. Os anjos falaram isso, né? Então, várias passagens das Escrituras vai nos dizer, vai prometer que Jesus vai voltar. Então, esse é o primeiro ponto, é a primeira consideração. Jesus irá voltar. Jesus afirmou isso. Os anjos afirmaram isso. Os apóstolos afirmaram isso. A Bíblia diz que Jesus irá voltar. Então, aqui uma aplicação para nós é que nós devemos sempre lembrar que isso de fato é uma promessa. A volta de Jesus é uma promessa, ou a segunda vinda, né? Volta, segunda vinda, é a mesma coisa. Porque Jesus veio uma vez, né? Então, se ele vier de novo, é a segunda vinda, ou se ele vier de novo, é a volta dele, né? Então, tanto a volta, a segunda vinda de Jesus Cristo, ela foi prometida nas Escrituras. É importante lembrarmos aqui que essa promessa foi feita por Deus. Deus não pode mentir. Isso é interessante que a Bíblia tem um versículo que fala que Deus não pode mentir. Não é que Deus não mente, é que ele não pode mentir. Porque se Deus mentir, ele peca. E se ele pecar, ele já não é Deus. Certo? Então Deus não pode mentir por causa do seu próprio caráter. Seu caráter santo, justo, ele não pode mentir. Então, o Deus que não pode mentir é o mesmo Deus que prometeu que Jesus vai voltar. É por isso que nós não devemos nos enganar, né? Achando aquele negócio, esse negócio da volta de Jesus, os meus pais falaram, os meus avós falaram, meus bisavós falavam. E isso nunca aconteceu, isso não vai acontecer, não se engane. A volta de Jesus é uma promessa e
ela vai acontecer, certo? Então essa é uma primeira consideração. Uma segunda consideração é que Jesus, ele não somente voltará, mas ele voltará para salvar e para julgar. Isso aqui é muito importante. Quando falamos sobre a volta de Jesus, precisamos pensar aqui em pelo menos 2 eventos simultâneos: salvação e juízo, vida eterna e condenação. Então, quando Jesus voltar, ele voltará para salvar o seu povo, salvar os cristãos, aqueles que o seguiram, os seus discípulos, e para julgar aqueles que o rejeitaram. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí em Mateus capítulo 25, por favor. Mateus capítulo 25. Eu peço que você abra lá no Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 25. Nós leremos alguns versículos aqui nesse capítulo, certo? Eu gostaria primeiramente que nós lêssemos o versículo de 31 ao 34. Mateus 25, do 31 ao 34. Então, Mateus 25, do 31 ao 34, nos diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, aqui falando sobre a volta de Jesus, o próprio Jesus falando sobre a sua volta. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, pare aqui um pouquinho. Então, Jesus está falando que ele, quando vier, e os seus anjos com ele, ele se assentará no trono, reunirá as nações e separará as nações, assim como o pastor separa os bodes das ovelhas, os cabritos das ovelhas, né? Então, Jesus porá uns à sua direita e outros à sua esquerda. Os que estiverem à sua direita, Jesus dirá, né? Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, o céu, vida eterna. Só que aí o texto continua. E lá no versículo 41, olhe comigo no versículo 41, Jesus diz: então o rei aqui é Jesus, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, os que estiverem à esquerda, né, apartai-vos de mim. E aí Jesus conclui esse texto dizendo o seguinte, no versículo 46: irão estes, os que estiverem à esquerda, irão estes para o castigo eterno, porém os justos, os que estiverem à direita, para a vida eterna. Então, esse texto aqui, de modo muito claro, ele nos ensina algo. Ensina que quando Jesus voltar, ele voltará para salvar e para julgar, para conceder vida eterna e castigo eterno. E isso deve estar muito claro em nossa mente. Jesus, ele voltará não mais para morrer por pecadores. Jesus voltará não mais para ser julgado. Ele não vai mais ser julgado. Ele foi julgado injustamente. Não acharam nele pecado algum, mas mesmo assim o condenaram à morte. Porém, quando Jesus vier a segunda vez, ele não vem mais para sofrer. Ele não vem mais para ser crucificado. Ele não vem mais para ser humilhado. Ele não vem mais para ser pregado numa cruz. Ele não vem mais para ser julgado. Ele vem para julgar. Ele vem para salvar.
Essa é a grande diferença da segunda vinda de Jesus para a primeira vinda. O propósito é diferente. Na primeira vinda, a primeira vez que ele veio, há 2000 anos atrás, ele veio para morrer. Ele veio para levar sobre si os nossos pecados. Mas agora ele vem para julgar pecadores e salvar aqueles que se renderam aos seus pés. Tá bom? Então, uma aplicação aqui para nós é o seguinte: não se engane achando que no final vai dar certo para todo mundo, né? A nossa sociedade tem muito esse costume, né? Não vai dar certo. Sempre é assim, né? Tudo no final vai dar certo. E em algumas áreas isso é verdade, né? A gente precisa crer que realmente as coisas vão melhorar, isso é verdade. Agora, no que diz respeito à salvação e ao juízo final, não se engane achando que no final vai dar certo para todo mundo. Não se engane. No final, não vai dar certo para todo mundo. Uns serão colocados à direita, outros serão colocados à esquerda, e irão uns para a vida eterna e outros para o castigo eterno. Certo? Então não se engane achando que no final vai dar certo para todo mundo. Agora, o que é que tudo isso tem a ver com as lições que Deus quer nos ensinar, né? Aqui, talvez você esteja pensando, mas sim, pastor, você está falando sobre a volta de Jesus, mas como é que nós podemos saber que o coronavírus, que essa pandemia, ela é uma lição de Deus para nos despertar para essa segunda vinda? Então aqui, primeiramente, eu queria focar o que é a segunda vinda, como vai ser a segunda vinda. Agora, eu quero tentar fazer uma relação entre o coronavírus e o despertar para esse evento, o evento da segunda vinda. Então, como é que nós fazemos o link aqui? Irmãos, lá em Mateus capítulo 24, né, se você voltar um pouquinho aí, Mateus capítulo 24, Jesus ele fala dos sinais que iriam anteceder essa segunda vinda que nós acabamos de ler. Os sinais que iriam anteceder. Aí Jesus fala de terremoto, fome, guerras, de epidemias. E aí no versículo 8 do capítulo 24, Jesus ele diz assim no versículo 8: porém tudo isto é o princípio das dores. 24, versículo 8, Mateus. Tudo isso, todos esses sinais é o princípio das dores. E dores aqui são as dores de parto, né? A ideia de dores aqui é dores de parto. Jesus está comparando a terra com a mulher que está tendo as dores de parto, o princípio das dores, certo? E o apóstolo Paulo também vai falar sobre isso, que a terra, ela geme como se estivesse tendo dores de parto. Agora, o que é que isso tem a ver, né? É porque John Piper, ele explica essa questão da seguinte maneira, ó. Quando Jesus fala do princípio das dores, então a ideia é o seguinte: isso aqui significa a imagem da terra como uma mulher em trabalho de parto, tentando dar à luz o novo mundo que Jesus trará a sua existência na sua volta. Então, mais uma vez aqui explicando. A ideia é que todos esses sofrimentos que nós passamos aqui, fome, terremotos, desastres naturais, guerra e epidemia, tudo isso são as dores de parto da terra. É como se a terra ela estivesse querendo conceber uma nova criação. A nova criação que Deus prometeu. Um dia em que a terra será destruída e tudo será novo, novos céus e nova terra. Então a terra ela está gemendo com dores de parto, está gemendo, e essas dores são justamente os sinais que antecedem a vinda de Jesus Cristo, né? Fome, terremoto, epidemias, tudo isso são as dores que o nosso planeta tem sentido, que aponta para o novo céu e nova terra, certo? E quando é que vai existir, né? Quando é que serão feitos novos céus e nova terra? Quando Jesus voltar, certo? E aqui, eu não sei se você está entendendo ainda, mas a relação é o seguinte, ó. O coronavírus, ele é um dos sinais da segunda vinda de Jesus. Está incluído nas dores de parto, as dores de parto da terra. Então, tudo isso significa
que quando a mulher está nas dores de parto, tudo isso está apontando para o nascimento do filho, do filhinho. Então, todo esse sofrimento como o coronavírus, ele está apontando para a nova criação que virá, novos céus e nova terra. E quando a nova criação virá? Quando Jesus voltar. Tudo isso significa que, através do coronavírus, Deus está querendo nos despertar para a segunda vinda de Cristo, certo? Eu não sei quando Jesus irá voltar. Não sei se amanhã, se depois da manhã, se daqui a alguns anos, se ainda daqui a 10 anos, enfim. Mas uma coisa precisamos estar cientes, que todos esses desastres naturais, fome na terra, tanta guerra entre políticos, entre nações, epidemias como o coronavírus, tudo isso, irmãos, estão incluídos nas dores de parto da terra que vai trazer uma nova criação quando Jesus voltar. Tudo isso está apontando para a segunda volta para a volta de Jesus, certo? E nós precisamos nos despertar. Deus, ele traz essas situações para que nós sejamos despertados. Às vezes nós ficamos tendo vidas tão supérfluas. Quantas pessoas não buscam ao Senhor? Quantas pessoas não têm compromisso com Cristo? Quantas pessoas se preocupam mais com seus cabelos do que com Deus? Não buscam a Deus, não leem a palavra. Mais uma vez, aquele negócio, é muito comum falar, não, eu tenho um Deus no coração. Tem não, é mentira. Quantas pessoas vivem em pecado, desprezam ao Senhor. Talvez você pense, mas eu não adultero, eu não minto, eu não faço isso, eu não roubo. Mas só em desprezar a Deus, você está cometendo o maior dos pecados. É por isso que a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele irá julgar, não é só os adúlteros, os ladrões, não. Ele irá julgar aqueles que têm desprezado o Evangelho, têm desprezado a Jesus Cristo. É como João 3,36 fala, vai dizer que aquele que tem o Filho de Deus tem a vida, mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho, que despreza o Filho de Deus, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. As pessoas acham que desprezar a Deus, desprezar a Cristo é um pecadinho. Não é um pecadinho. Se você não reconhece a Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, o dono da sua vida, se você não vive de acordo com a vontade do seu Senhor, que é Jesus, você o despreza. E você, no dia final, será colocado ao lado esquerdo de Jesus Cristo, não ao lado direito, não se engane. Então, Deus está querendo nos despertar para a segunda vinda. Seja despertado. Aprenda a lição de Deus. A única maneira de estarmos preparados é, de fato, tendo a Cristo como Salvador e Senhor. Deus, ele quer nos preparar para o retorno de Jesus Cristo. Então, John Piper, ele inclusive coloca assim, meu ponto é o seguinte, Jesus quer que vejamos as dores de parto, incluindo o coronavírus. Deus quer que vejamos as dores de parto da terra como lembrete, como alerta de que Ele está vindo e que precisamos estar prontos, preparados. Jesus diz, vocês não sabem um dia, estejam prontos, estejam apercebidos. Aí em Mateus 24:44, Mateus 24:44, Jesus diz assim, por isso ficai também vós apercebidos. O que é apercebidos? É preparados, prontos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, seja despertado. Você que é um cristão, é aquilo que nós já temos visto em outros cultos. Vive em santidade, vive em temor a Deus, sirva ao Senhor, dedique sua vida a Cristo, vive em pureza, persevere, não desista, persevere. Enfim, existem diversas exortações para você, cristão, estar preparado para esse dia.
E para você que ainda não é um cristão, que tem desprezado a Cristo, nunca se arrependeu dos seus pecados e entregou sua vida ao Senhor Jesus, se prepare. A única forma de você se preparar é de fato se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo que só Jesus pode te perdoar, pode te lavar, pode te purificar, como diz as Escrituras. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 9. A única maneira de você ser purificado, perdoado, é através de Jesus. Então se prepare para esse dia. Se prepare, porque quando Jesus voltar, se você realmente não tiver a Cristo como seu Senhor e Salvador, você será pego de surpresa, né? E a vinda de Cristo para você não será um dia de alegria, não será um dia de salvação, será um dia de juízo. Então, por favor, eu peço eu clamo, né? Eu clamo para que você seja despertado, para que você realmente seja tocado, quebrantado. Olhe os sinais, né? Olhe os sinais, olhe as dores de parto que a terra está tendo. Essas dores estão anunciando a nova criação que Jesus trará na sua vinda, na sua segunda vinda, na sua volta. Então seja despertado. Eu encerro aqui dizendo, né, que nessa pandemia sejamos despertados para a segunda vinda de Cristo. Então que Deus realmente nos abençoe, né, nos faça de fato aprender as lições que Deus quer nos ensinar através do coronavírus. Então, um grande abraço a todos. Espero que mais uma vez todos estejam bem, tá bom? Até o próximo culto.